com 11 anos, a minha tia me levou no cinema. Levou a mim e um primo meu do interior. Quando eu entrei no cinema, que eu vi aquela tela enorme, sabe? Aquelas imagens, o movimento, aquele som, eu peguei, minha reação foi isso aqui, ó. Peguei na poltrona e fiz assim, ó. E eu fico a minha vida inteira, até hoje, quando eu vejo alguém sentar aqui na poltrona, sabe, que faz isso daqui, eu falo, porra, sou eu. Sabe, sou eu porque é isso, né? É o afeto. Isso é afeto. De vez em quando meu Brasil bate pino por ardil de D. Pedro Malazar. O cinema brasileiro começou a reaparecer por vários motivos. Primeiro, motivo econômico institucional, que é a criação da Lei do Audiovisual, em 94, ainda no governo Itamar Franco. A outra questão também é o fim da inflação, quando o país começa a melhorar de poder aquisitivo, coisa e tal. E também, de certo modo, foi muito importante, as novas gerações que foram se adaptando às novas tecnologias, os novos modos de fazer. O grande problema continua sendo o seguinte: cadê o público do cinema brasileiro? Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Para a gente é um enorme prazer estar recebendo aqui pela primeira vez esse público maravilhoso. Eu morei em Guadalupe 25 anos. Eu fui criada em Marechal Hermes. Quando me casei, fui morar em Guadalupe. E Guadalupe era um lugar que não tinha nada. Não tinha, em termos de cultura, não tinha nada. Assim, era um lugar precário. Hoje em dia, não. Hoje em dia está um lugar bem adiantado, né? Tem os shoppings, tem o cinema, tem os cinemas dos shoppings, os novos, né, que foram inaugurados. Mas o Ponto Cine foi o pioneiro, né? O Ponto Cine foi especial. Esse público do cinema brasileiro foi um pouco, digamos assim, exilado dos cinemas pela transformação do cinema numa espécie de cultura de boutique, porque os cinemas passaram a ser tudo em shopping center, onde somente pessoas da classe média para cima que vai no shopping center, né? Então o cinema ficou condenado ao shopping center. E não é no shopping center que está o grande público do cinema brasileiro. O grande público do cinema brasileiro sempre foi o povo. Por quê? Porque é o povo que quer se ver na tela, ver seus costumes, ver suas formas de agir, entendeu? Ver as coisas que acontecem com ele cotidianamente, enfim, usar o cinema como um espelho deles mesmo, né? O Rio de Janeiro foi criado estruturalmente a partir de uma perspectiva de segregação e desigualdade territorial muito grande. Objetivamente, o Estado age na cidade de uma forma perversa porque ele retira recursos do conjunto dos seus moradores e os aloca de forma diferenciada na cidade. Então, falar em Rio de Janeiro, na disputa do Rio, em democracia, é falar em igualdade territorial. É que todos os bairros e territórios da cidade possam ter direito a serviços, equipamentos, experiências, vivências que efetivamente sejam garantidas para todos os cidadãos. Eu vim morar aqui, eu vim da Baixada, em Nova Iguaçu, e vim morar aqui com uns 3 anos de idade, né? E assim, a minha infância, até mais ou menos o ginásio, que eu sempre estudei aqui no bairro, eu sempre adorei o bairro, né? Depois, já no 2º grau, que eu passei a estudar fora do bairro, que eu passei a estudar longe, aí minha visão começou a ser um pouco diferente, né? Porque, primeiro, que ninguém que eu conhecia o bairro. Sempre quando eu dizia que eu morava em Guadalupe, as pessoas não sabiam nem onde eu ficava. E segundo, que eu achava que era tudo muito longe. Tudo que eu tinha que procurar, tudo que eu tinha que fazer era tudo muito longe. Para chegar ao colégio era demorado demais. E então eu passei a ter uma certa revolta de morar aqui em Guadalupe. Uma das características fundamentais da cidade é a produção de discursos profundamente segregadores e hierarquizados. Como a lógica da cidade é uma cidade de mercadoria, então você pensa a partir da significação da vida, considerando que quanto maior acesso aos bens distintivos você tem, mais valorizado você vai ter, mais importante você é.
Então, se eu tenho um carro importado, se eu tenho um apartamento, uma cobertura, se eu tenho um diploma de Harvard, eu serei mais valorizado socialmente do que um cara que estuda na escola pública, que é negro, pobre, não tem emprego e assim sucessivamente. E por isso se banaliza a morte, inclusive, dessas pessoas, e por isso nós temos 50 mil mortos todos os anos nesse país. Quer dizer, efetivamente existe uma hierarquização da vida a partir da significação dela, centrada no consumo de bens distintivos. Então, com isso, nós, moradores de subúrbio, periferia e favelas, somos impelidos a ter uma autoestima muito baixa. Nós temos vergonha do território onde a gente mora, que é considerado inferior, temos vergonha da nossa escola pública, temos vergonha dos nossos pais, que são muitas vezes semi-escolarizados, são trabalhadores manuais, nunca tiveram acesso a esses bens distintivos, temos vergonha muitas vezes da nossa cor, que muitas vezes nós somos negros, somos de nossa origem, muitas vezes somos imigrantes nordestinos ou oriundos, filhos de imigrantes nordestinos. Então, todo o tempo a gente é impelido a ser considerado menor. O que acontece a partir da década de 90? Um conjunto de moradores, um conjunto de jovens, pessoas mais velhas, pessoas com diferentes características, historicamente que militar ou que não, vindo de diferentes áreas, mas da periferia, formados na periferia, construíram sua experiência de vida na periferia e nas favelas, constrói vozes e organizações próprias. Então, vão se construindo novos discursos na cidade. Enfim, são centenas de experiências, as mais diversas, que têm uma característica comum. São dirigidas, lideradas por sujeitos que são da periferia e que enxergam a cidade a partir da noção de que a cidade é nossa, que nós constituímos a cidade, nós pertencemos à cidade. Um centro exibidor de cinema, ele, por mais apoio que ele tenha, por mais estrutura que ele tenha, ele jamais será nada se não tiver por trás de si um pensador da geopolítica urbana, cultural e urbana de uma região. Adailton Medeiros, para mim, é isso. Porque eu cresci no subúrbio, nasci no subúrbio carioca, aqui em Anchieta, perto de Guadalupe. E eu cresci ouvindo que as pessoas daqui não tinham condições de assistir a um bom espetáculo, a um bom filme, sabe? Eu queria entender aquilo. Não tem condições por quê? Por questões econômicas ou por questões intelectuais? E na verdade, isso é uma forma de discriminação, né? Eu queria provar que, as pessoas daqui não só têm condições, quanto merecem. Isso é uma brilhante invenção e o Ponto Cine certamente é uma força muito importante, estratégica nessa experiência, por onde está localizado, pela sua concepção de intervenção e pelas referências políticas e éticas que o conduzem. Quando eu ouço as pessoas falarem assim, mas o Ponto Cine, mas é muito longe. A minha resposta imediata, assim, longe é a Gávea. Eu moro na Penha, sabe? Para mim, Guadalupe não é longe. Longe para mim é a Gávea. Longe para mim é o Leblon. Então, questão de distância depende muito do teu ponto de referência. O Ponto Cine foi uma consequência, não foi planejado. Ele era de uma vontade. Rolou como... Lógico que tinha um sonho, eu sempre tive um sonho de ter um cinema. Mas acontece que eu vim fazer uma exibição aqui no Guadalupe Shopping. O evento era 6h30 da tarde, né? 5 horas, isso daqui já estava tudo tomado. Todas as cadeiras da praça de alimentação, as cadeiras que eu tinha arrumado, mais criança no chão, era o filme Tainá. E rolou legal, lógico que foi tenso, eles ficaram muito nervosos com aquilo, muita gente, nunca tinha visto tanta gente assim no shopping. E ali a gente, como eu vi que foi um sucesso, e depois que relaxa, todo mundo relaxa, acha bacana pra caramba, eu já dei a cantada de fazer outra exibição. E eles toparam, eu fiz Deus é Brasileiro, do Cacá Diegues. Cara, foi de novo gente pra caramba, muitas pessoas. E com isso daí, o Rui, que é dono do investimento aqui, do empreendimento do shopping, me convidou, né? Me fez um convite. Deus, você não tem vontade de montar uma sala de cinema? Falei, vontade eu tenho, não tenho grana. Não, mas vamos começar assim mesmo. Você fica responsável pelos equipamentos, as cadeiras, e eu entro com as lojas, dou uma... E aí fizemos esse cinema. Quando a gente inaugurou o cinema, a gente inaugurou desacreditado, ninguém acreditava que era possível, ainda mais com a programação que a gente colocou, era filme iraniano, filme grego, documentário pra caramba. E comecei a trabalhar a plateia, né? A gente tem o telemóvel, que é aquele carrinho que abria na porta traseira
A gente passa os trailers dos filmes nas ruas, a gente para nas praças, onde tem um churrasquinho de gato, faz aquele circuito todo. E as pessoas... Aí comecei a trabalhar aquele para botar as pessoas aqui dentro. Eu descobri Ponto Cine acho que um pouco tarde. Acho que ele já estava aqui em Guadalupe acho que uns 2 anos ou 1 ano. Porque como eu moro do outro lado do Brasil, eu quase não vinha para cá. E aí veio alguém do Ponto Cine me atender. E aí ele já veio me atender com... Eu não lembro quem era, mas já veio me atender com um sorriso no rosto. E a gente ficou conversando um bom tempo, assim. Ele contou um pouquinho sobre o cinema. E eu saí daqui encantada com o atendimento, assim, sabe? Quando que eu ia no cinema que a pessoa ia ficar conversando comigo. E quando eu descobri que havia esse cinema, eu fiquei interessada em conhecer. Eu tinha lido uma crítica sobre o filme Concepção e vi que estava passando ali no Ponto Cine e fui lá assistir. E aí encontrei aquela sala gostosa, aquela coisa linda, sabe? Até uma atmosfera maravilhosa. Eu adorei o cinema, o ambiente, tudo, e passei a divulgar o cinema, os amigos. Gente, vocês sabiam que tem um cinema em Guadalupe? Tem um cinema em Guadalupe. Vamos lá, vamos lá. E aí depois o Ponto Cine começou a fazer aquele trabalho de diálogos, né? E aí eu fiquei mais entusiasmada, porque nós íamos para o cinema, assistíamos ao filme, tínhamos oportunidade de ver os diretores, conversar, participar de debates. E o Ponto Cine começou a passar a ser um polo cultural. Aí mas traziam os caras para cá. Quando os caras chegavam aqui, entravam nessa salinha, olhavam essa tela. Porra, cara, é maneiro o som, aí, as poltronas. Cara, é cinema de verdade. Pô, quando eu entrei aqui, ver essa sala aqui, a gente logo imagina uma sala dessa no Vidigal, na Rocinha, na Cidade de Deus. Que privilégio, merecedor. Parabéns de coração, assim. Eu já tinha há anos a vontade de vir aí, de conhecer o Ponto Cine, porque a gente ouve muito falar, né? É o ponto mais democrático do cinema brasileiro, é o maior exibidor de cinema brasileiro. Mas assim, quando eu senti mesmo a diferença de que eu estava vivendo num bairro que era assim legal e que tinha seu valor, foi mesmo a partir do debate de 5 vezes favela. E tava muito cheio, lotado aqui, né? O filme me arrebatou, o primeiro filme logo, o primeiro curta já me arrebatou. Eu falei, caraca, eu tô ali naquele filme. Estão falando de mim? Eu que não gosto de falar. Não gosto, eu tenho muita vergonha quando as pessoas estão todas olhando pra mim. Eu falava com o Léo, com meu namorado, eu falei, Léo, eu preciso falar, eles precisam saber o que eles me fizeram sentir. E aí eu nem sei se eu consegui falar tudo no microfone, porque eu estava tão emocionada. Boa noite, meu nome é Tatiane e eu estou emocionada até agora. E eu queria dizer para vocês que é muito bom, assim, você se ver na tela, sabe? E a gente aqui está numa realidade muito próxima ao que vocês mostraram e é bom saber que o nosso cotidiano dá uma boa história, sabe? Você não precisa de histórias mirabolantes, você não precisa de efeitos especiais, porque a gente tem o que contar e a nossa história, sabe, dá poesia. E eu queria falar que eu gostei muito de todos os filmes, mas o que eu mais me identifiquei foi o primeiro, foi o Fonte de Renda, porque eu me vi na tela, sabe? Eu faço faculdade na Zona Sul, uma faculdade particular, mas porque eu tenho bolsa e eu me vi, assim, sabe? É o meu cotidiano, eu tenho que fazer de tudo para comprar todos os livros que o professor pede, eu tenho que ficar contando moedinha para tirar xerox, sabe? E várias pessoas, quando eu digo que eu moro em Guadalupe, perguntam, putz, onde é que é Guadalupe, sabe? Nem sabe onde é que é. Onde tem o Ponto Cine, eu sou Quando você tem uma organização como o Ponto Cine surgindo em Guadalupe, você reverbera para toda aquele, criando um novo paradigma através da emergência de novas formas de pensar as artes visuais, no caso especificamente o cinema,
você impacta profundamente aquela região, principalmente as novas possibilidades de criação de sujeitos de outros cantos, os suburbanos. E Guadalupe também passou a ser mais conhecido. Como o Adailton diz, saiu das manchetes de policiais para as manchetes, para as páginas da cultura. Assim, a minha mudança no olhar, ela começa a partir da minha descoberta do ponto cine. Uma coisa dependeu da outra, né? Mas essa era a verdade. Eu queria um trabalho de autoestima. A gente tinha que fazer um trabalho de autoestima e de pertencimento. A valorização das pessoas. Para mim, quem tem mais valor num cinema, numa sala de cinema, é o público. É aquele cara que senta aqui. Sempre se reconheceu que o pobre faz cultura. Seja através da capoeira, Bumba Meu Doi, Congada e outras manifestações musicais. Isso é cultura. Mas não fazemos arte. A ideia de que a gente pode ter cineastas da periferia, que nós podemos ter escritores sofisticados da periferia, que podemos ter fotógrafos, artistas plásticos, você vai, ainda é uma ideia muito embrionária. Então o Ponto Cine, para mim, não era só um pioneiro, era um guerrilheiro dessa nova forma de exibição e de cultura cinematográfica. E também não é só a exibição, porque na hora que você constrói uma instituição como o Ponto Cine, você está construindo um centro de cultura cinematográfica. As pessoas não vão só lá para ver um filme, comprar uma pipoca e tomar uma Coca-Cola mais cara do mundo. Eles vão lá para discutir os filmes que estão vindo, né, acompanhar a obra de um determinado diretor, né, discutir eventualmente com os diretores dos filmes brasileiros que vão lá. É um centro de cultura cinematográfica dedicado ao cinema brasileiro. Então isso aí é uma coisa revolucionária. Mas era um conceito que estava na minha cabeça. Era o conceito do arroz, feijão e cinema. Porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. Quando o Ponto Cine fez 1 ano, me parece que foi quando fez 1 ano, eu estava muito tocada naquela época, eu estava escrevendo muita poesia, e eu escrevi um poema para o Ponto Cine. Eu penso que é o único cinema que ganhou um poema. Eu não conheço nenhum. Eu sei que Oswald de Andrade fez um poema para um hotel que ele frequentava. Mas para cinema eu não conheço. Então eu acho que foi o primeiro. Se há outro, eu quero recitar. Para o Ponto Cine, no seu aniversário, no seu primeiro aniversário. Ponto Cine, o cinema mais simpático do subúrbio. Ponto de admiração de quem o visita pela primeira vez. Ponto de ebulição, de diálogos, debates, questões e interrogações. Ponto de encontro de amigos e tribos, Zona Norte, Oeste e Sul. Ponto de confluência de diferentes estilos, cinema nosso, novo e antigo. Ponto de passagem, de viagem, na hora mágica do filme. Ponto Cine, nunca ponto final, sempre ponto de partida. Aliás, teve um cara que veio aqui, um amigo meu, do Valdo Braga, foi presidente do Rio Arte. Ele entrou aqui, eu entendi na boa, ele fez um elogio, ele falou assim, cara, isso daqui parece cinema do Leblon. Eu falei, não, cara, isso daqui é cinema de Guadalupe. Isso daqui é cinema de Guadalupe. Não tem nenhum igual a esse nessa cidade. Quando fizerem um lá, vai ficar parecido com esse. Tirei uma onda. De vez em quando meu Brasil bate pino por ardil, de D. Pedro Malazarte, o raio que o parte, o raio que o parte. Bacamarte abre um hospício nacional e funda a nova capital.